Olá, seja bem-vindo à Rede CETEPS. Eu sou a professora Clarissa Barros, do curso de Técnico de Condomínio, e a disciplina de hoje é sobre Direito Condominial. Na aula 23, a gente vai falar sobre Convenção de Condomínio. O que é isso, o que tem dentro dele, e vamos ver aqui rapidinho. Então, bora lá. A Convenção de Condomínio, ela estabelece regras internas para garantir a harmonia na convivência e entre as diversas pessoas que compartilham os mesmos espaços para seus negócios, moradia e lazer, certo? Ela é extremamente essencial porque ela precisa harmonizar, ela precisa colocar todos no mesmo pé de igualdade para seguir as regras e deveres. A Convenção de Condomínio adquire status de lei maior entre os condôminos. Existe sim o Código Civil e existe a Lei do Condomínio. No entanto, a Convenção de Condomínio respeita sempre essas leis, certo? Ela tem que respeitar o Código Civil e a Lei do Condomínio. E quando ela está respeitando, quando ela está certinha, está obedecendo, ela é a lei maior daquele espaço. A Assembleia de Condôminos, certo? É um lugar para o exercício democrático da vontade individual. Quando você exerce, cada um exerce sua vontade individual, a gente tem uma decisão coletiva a qual todos os condôminos devem se submeter, devem obedecer. Da Convenção de Condomínio. Vamos lá. A Convenção de Condomínio poderá ser instrumentalizada pela via de escritura pública, testamento ou documento particular, quando as unidades pertencerem a um só condômino, ou se pertencerem a mais de um condômino, quando todos assinarem, ou ainda por deliberação em assembleia, pelos condôminos que representarem pelo menos 2/3 das frações ideais. Muitas vezes, quando você compra uma unidade dentro de um edifício, dentro de um condomínio, já existe uma convenção de condomínio, ela já foi instituída pelo incorporador, certo? Ou se ela não existir, ela vai ser criada dentro de uma assembleia. E essa assembleia deve conter no mínimo 2/3 dos condôminos. Registrado no cartório de registro de imóveis. A convenção de condomínio, uma vez constituída, uma vez instrumentalizada, ela precisa estar contida dentro da matrícula daquele imóvel ou dos imóveis, certo? A convenção de condomínio, ela obriga todas as pessoas a obedecerem a ela, porque ela é um instrumento público. O artigo 9 da Lei 4591 diz que deverá conter na convenção de condomínio o seguinte. Artigo 9º. Os proprietários, promitentes, compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas em edificações a serem construídas em construções ou que já foram construídas, elaborarão por escrito a convenção de condomínio e deverão também, por contrato ou por deliberação em assembleia, aprovar o regimento interno da edificação ou conjunto de edificações. Parágrafo 1º. Far-se-á o registro da convenção no registro de imóveis, bem como as averbações das suas eventuais alterações. Então, lembrando, uma vez que eu tenho a convenção de condomínio, eu preciso registrar essa convenção dentro do cartório. Parágrafo 2º. Considera-se aprovada e obrigatória para os proprietários de unidades, promitentes, compradores, cessionários de direitos atuais e futuros, como para qualquer ocupante a convenção que reúna as assinaturas de titulares de direitos que representem no mínimo 2/3 das frações ideais que compõem o condomínio. Então, esse artigo aqui, ele é bem parecido com o artigo do Código Civil que a gente acabou de ler também. Parágrafo 3º. Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a convenção de condomínio deverá conter a discriminação das partes de propriedade exclusiva e as de condomínio com especificações de diferentes áreas. B. O destino das diferentes partes, comuns principalmente. Então, por exemplo, o que vai ser usado como salão de festas, o que vai ser usado como área de lazer, academia, assim por diante. C. O modo de usar as coisas e serviços comuns. D. Encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para as despesas de custeio e para as situações extraordinárias. E. O modo de escolher o síndico e o conselho constitutivo. Então, dentro da convenção, vai ter como é que vai ser a convocação,
a eleição e se vai ter também, o síndico ele vai ter direito à reeleição. F, as atribuições do síndico além das legais, ou seja, você pode determinar, especificar dentro da sua convenção de condomínio todos aqueles deveres e direitos que o síndico tem. G, a definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções. Dentro da convenção de condomínio, você também precisa estipular, ou deve ser estipulado, se o síndico ele vai receber alguma compensação pelo trabalho que ele está fazendo. E isso vai ser deve ser bem estipulado o quanto ele vai receber e o que ele vai receber para exercer essa função. H, o modo e o prazo da convocação das Assembleias Gerais dos condomínios, certo? O prazo para ser convocado, como os condôminos vão ser convocados, certo? A pauta e assim por diante. E o quórum para os diversos tipos de votação. Para determinadas matérias, eu posso usar o quórum simples, ou seja, aquelas pessoas que apareceram na Assembleia, ou eu preciso de um quórum, como é que fala? De 2/3, um quórum total dos condôminos. J, a forma de contribuição para a constituição de fundo de reserva. Além da taxa de condomínio, você também vai contribuir com o fundo de reserva. O fundo de reserva é aquele fundo, aquela poupança que se faz todo mês no caso de despesas que são extraordinárias, que não estão dentro do orçamento do condomínio. Muitas vezes acontecem problemas, por exemplo, você teve um incêndio, certo? Dentro de uma parte do condomínio e você precisa fazer essa reforma. Então isso não estava previsto dentro do orçamento do condomínio e é por isso que se faz a constituição do fundo de reserva. L, a forma e o quórum para as alterações de convenção, certo? Toda vez que a convenção, que a lei maior precisar ser alterada, essas alterações, a forma de alteração dela tem que estar disposta dentro da convenção. M, a forma e o quórum para a aprovação do regimento interno, quando não incluídos na própria convenção, certo? Parágrafo 4º, no caso de conjunto de edificações, o que se refere ao artigo 8º, a Convenção de Condomínio fixará os direitos e as relações de propriedade entre os condôminos das várias edificações, podendo estipular formas pelas quais se possam desmembrar e alienar, ou seja, compra e venda de porções do terreno, inclusive as edificadas. Por sua vez, o Código Civil Brasileiro prevê, no artigo 1332, institui-se o condomínio edílico por ato entre vivos ou testamento registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, 1. A discriminação e individualização das áreas de propriedades exclusivas, ou seja, privadas, extremadas, separadas uma das outras e das partes comuns. Inciso 2º, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns. O fim a que as unidades se destinam. Artigo 1333. A convenção que constitui condomínio edílico deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais. Torna-se obrigatória para os titulares de direitos sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. E aí temos o parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção de condomínio ela deverá estar registrada no cartório de imóveis. Então, se vocês virem a lei do condomínio e o Código Civil, eles trazem redações muito semelhantes. O artigo 1334. Além das cláusulas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bens estipulados, a convenção vai determinar o seguinte: 1. A cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias. Ordinárias são aquelas despesas previstas em orçamento, como água, luz, pagamento dos funcionários, e as extraordinárias, que são aquelas que podem ocorrer a qualquer momento. 2. Sua forma de administração. A competência das assembleias, forma de sua convocação, quórum exigido para as deliberações. 4. As sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. Inciso 5º, o regimento interno. Parágrafo 1º. A convenção poderá ser feita por escritura pública
ou por instrumento particular. Parágrafo 2º. São equiparados aos proprietários para os fins deste artigo, salvo disposição em contar, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas, ou seja, aquelas pessoas que fizeram a compra, mas que ainda não têm a escritura, ou aquelas pessoas que são, por exemplo, usufrutuários, eles também são equiparados como condôminos dentro da Convenção de Condomínio. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero vocês até a próxima.